aí, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Esse vídeo eu venho trazer para vocês a abertura do cofre das sobrinhas 2026. Eu acredito que esse vídeo é o vídeo mais aguardado para quem está participando do cofre das sobrinhas. Por quê? Porque nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês todas as sobrinhas que nós guardamos durante os 5 meses e as produções também que nós guardamos nestes 5 meses. Já vou adiantar vocês que foram muitas sobrinhas, várias produções, né? E só colocando uma observação aqui, ignorem a voz, ela não está boa, mas eu preciso gravar esse vídeo. No cofre das sobrinhas, nós tínhamos algumas regras para seguir. Quais são elas? Guardar sobrinhas de até 80 gramas e uma única sobrinha por mês de 200 gramas, podendo faltar um pouquinho ou passar um pouquinho das 200 gramas. E todos os meses nós também tínhamos que guardar no mínimo 5 peças finalizadas, exceto no primeiro mês, que foi o mês de fevereiro, que a gente tinha um mínimo de 2 peças produzidas para guardar no cofre. Nos demais 4 meses, tinha que ter no mínimo 5 peças. E cada mês a gente tinha uma cor para fazer as produções. O mês de fevereiro, se vocês verem, eu coloquei janeiro, mas era fevereiro. A gente tinha que produzir pelo menos 2 peças em tons de vermelho. No mês de março, pelo menos 5 peças em tons de rosa. No mês de abril, 5 peças em tons de azul. No mês de maio, 5 peças em tons terrosos, tons marrons. E no último mês, em junho, produzir pelo menos 5 peças em tons de amarelo, né? Vou deixar as peças para abrir no final para vocês e vou começar com as sobrinhas. Então, todos os meses fomos guardando sobrinhas de até 80 gramas, uma única por mês de 200 gramas, na cor que a gente quisesse, podendo ser multicolor, cores lisas, né? O que a gente fosse guardar, ou quem trabalhasse com outros materiais, né? Outros materiais também. Eu aqui guardei somente barbantes de ordem 6, né? Que é o fio que eu trabalho. Trabalho com outros tipos de materiais também, mas para o cofre eu guardei somente peças e fios, né? Barbantes multicolor em ordem 6. Todos os meses fui guardando. Tem meses que eu guardei mais, que teve mais de uma sacolinha. E teve meses que eu guardei menos, que teve somente uma. Então, aqui eu tenho as sobrinhas do mês de fevereiro. O mês de março. Do mês de março foi bem pouquinho. Mês de abril eu tenho algumas sacolinhas aqui. Eu tenho sacolinhas do mês de maio. E eu tenho as sacolinhas do mês de junho. Então, o que eu vou fazer agora? Vou abrir todas essas sobrinhas, vou colocar em cima da mesa para mostrar para vocês a quantidade de sobrinhas. Mas antes, eu vou pesar sacolinha por sacolinha para ver o peso final, peso total de sobrinhas. Não vou tirar da sacolinha para facilitar na hora de pesar. E no final eu peso as sacolinhas separado e desconto o total. Então, eu vou colocar todas essas sacolinhas na balança, vou pesar cada uma. E no final eu vou descontar o peso das sacolas. Vou pausar aqui e venho trazer para vocês já as sobrinhas em cima da mesa. Separei não. Bom, tirei todas as sobrinhas das sacolinhas, coloquei tudo em cima da mesa. E aí agora bate o desespero, quanta coisa para a gente trabalhar. A emoção era tão grande de abrir os pacotinhos e olhar tudo o que tinha, e eu acabei esquecendo de falar, né, sobre a idealizadora da hashtag e outras informações também.
A idealizadora dessa hashtag Cofre das Sobrinhas 2026 é o canal Revendas da Bia Crochê e Rotina. E para auxiliar ela nessa hashtag está também Nanda Entre Pontos e Rotina. Temos 2 grupos, né, que postam vídeos em 2 dias. Um grupo 1 posta o vídeo na quarta-feira e o grupo 2 posta o vídeo na quinta-feira. No momento, eu faço parte do grupo 1, posto o vídeo na quarta-feira e o grupo 2 posta na quinta. Então, temos que curtir, comentar, compartilhar o vídeo das participantes do desafio. E também na descrição vai estar o link do canal das participantes, de todas que estão participando dessa hashtag. Então, lembrando, sobrinhas de até 80 gramas, uma sobra maior por mês de 200 gramas. E, no mínimo, 5 produções guardadas. Então, eu coloquei todas as sobrinhas aqui em cima da mesa. Pesei os pacotinhos, né, no próprio pacotinho mesmo. E no final, eu juntei todos os pacotinhos e descontei. Qual peso vocês acham que deu tudo isso aqui? O que vocês acham? Passou de 10 quilos? Deu mais? Deu menos? Como foi? Bom, vou já falar logo. O peso total dessas sobrinhas aqui foi de 8 kg 417 gramas. As próximas produções que vamos trazer vai ser usando somente essas sobrinhas, tá? A gente vai começar usando essas sobrinhas aqui e produzindo as peças. No vídeo que a gente vai começar fazendo as produções, eu venho passando mais detalhes para vocês. Mas vamos separar aqui as sobrinhas por cores, né? Por tonalidades, para vocês verem a quantidade que deu. Eu, assim, de início, eu senti falta do amarelo. Eu acho que eu não guardei quase nada. Temos algumas sobrinhas de amarelo bebê e uma de um amarelo mais intenso. Temos 2 sobrinhas de multicolor em amarelo. Eu vi assim por alto que tem bastante tons de azul. Não tem uma quantidade grande, mas tem bastante. E eu acho que o que eu mais guardei foi vermelho. Tanto que a sobrinha maior foram 2 sobrinhas de vermelho, né? Tirando o cru também, que tem uma quantidade legal. Tô sentindo falta de algumas outras cores também, né? Que eu tô vendo que não tem tanto. Mas vamos ver o que a gente vai conseguir produzir. Vou separar aqui por tonalidades. Vou separar os multicolors, os mescladinhos. E vamos ver o que vai dar. Vou separar aqui e mostrar para vocês como ficou. Dei uma separada aqui nas cores, né, por tonalidades. E aí agora o medo bateu, porque eu tô sentindo falta de algumas cores assim, que vão ser muito úteis. Vou mostrar aqui para vocês. Eu separei os tons de vermelho, os vermelhos todos, tanto que foi 2 sobrinhas de 200. Esse tom de, eu não sei se é melancia ou goiaba. Eu tenho 1 malva e 3 vinho. Eu tenho essa bolinha de pink, rosa médio, rosa bebê, tonalidades diferentes. Esse aqui, se eu não me engano, é um berinjela. Eu tenho roxo, lilás, 2 salmão, tonalidades de laranja diferentes. O amarelo, 1 bolinha de amarelo e 3 de amarelo bebê. Eu tenho tonalidades de verde, verde limão, verde abacate, verde bandeira. Aqui no vídeo não está dando para perceber, mas todas essas bolinhas têm tonalidades diferentes aqui ao vivo, tá? Nenhuma é igual à outra.
Temos o verde jade, verde água, tonalidades diferentes, pelo menos eu percebi aqui 2 ou 3 tons diferentes. Ignorem o barulho de fundo, mas tenho que continuar. Eu tenho tons de azul, né, um azul clarinho, não tenho azul bebê, senti muita falta. E eu estou com medo, porque eu já vi que eu só tenho uma bolinha mínima de pink, não tenho azul bebê, não tenho tanto amarelo. Então, assim, eu tenho uma quantidade de azul, azul royal, azul turquesa, se eu não me engano. Uma parece ser azul petróleo, mas tá diferente ali. Tenho azul marinho, essas 2 bolinhas. Tenho branco. Tenho essa quantidade aqui de cru. E vamos seguir aqui pro lado que tem mais cores ainda. Vamos continuar aqui, temos o preto, uma quantidade até razoável. Tenho aqui o cinza mais clarinho. Eu tenho uma tonalidade de cinza que imita o chumbo. Eu vou dizer imita porque eu não lembro a cor exata dessas 3 bolinhas. Tenho o chumbo. E de marrom eu fiquei muito preocupada também. Eu tenho esse marrom, eu não sei se seria um telha. Tenho essa tonalidade de marrom. Eu tenho essa tonalidade de chocolate. 2 bolinhas pequenininhas de bege. Essa mínima bolinha de marrom café e esse caqui. Então, de marrom eu tô bem desfalcada também. Eu nem consigo me ajudar com bases em tons de marrom ou alguma cor assim. Então, ficou um pouquinho difícil aqui pra mim também. Aí, de cores lisas, são somente isso aqui. E de multicolor, eu também senti falta de algumas cores também. E eu fiquei um pouquinho preocupada, mas a gente vai dar conta. Eu tenho essa tonalidade de rosa, um napolitano, 3 tons diferentes desse mescladinho de vermelho. Tenho algodão doce. Tenho esse amarelo com laranja, 2 bolinhas de amarelo, uma de jujuba, um que imita o girassol, um preto com branco, tons de marrom, essa mesclinha de lavanda, mescla não, multicolor, eu normalmente falo mescla. Algumas tonalidades de azul. Aí vamos para esse tom aqui de verde com vermelho. Os tons de verdes que eu tenho, somente isto aqui. Então, eu tô sentindo falta de verde, né, no multicolor. Multicolor em geral, todas as cores, mas aqui o verde principalmente. E algumas outras tonalidades, marrom, amarelo, pink, tons de rosa mesmo. Então, vamos ver o que eu vou conseguir produzir aqui com todas essas sobrinhas. Parece muito, é muito, mas se tivesse uma variedade um pouquinho maior, seria mais fácil ainda. Mas a gente dá conta, temos que produzir com tudo isso, não pode sobrar nem um pedacinho sem crochetar, mas eu acho que vai dar certo. Temos 8,4 kg para crochetar e vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui, né? Nesses 5 meses. Eu guardei 2 sobras maiores de vermelho, uma de cru, uma de branco e um de verde bandeira. Vamos ver o que eu vou conseguir produzir, o que vai dar, como vai ser essas produções. Vamos aguardar informações da Bia. Agora eu vou guardar essas sobrinhas, né, separadinhas para produzir para a hashtag Cofre das Sobrinhas 2026. E na sequência eu vou já mostrando para vocês as peças que eu guardei no cofre também. Vou rapidinho guardar essas sobrinhas aqui, esvaziar a minha mesa para mostrar as peças que eu produzi. Não tirei da sacolinha ainda, está lá. Somente a produção desse último mês que eu não coloquei na sacolinha, mas o restante ainda tá tudo lá para ser retirado. Deixa eu guardar aqui e já volto com vocês.
Só para acabar com a minha curiosidade, eu vou mostrar para vocês também. Eu coloquei todas essas sobrinhas de cru em cima da balança aqui e eu fiquei impressionada. Deu quase 2 quilos, 1 quilo 916 gramas só de cru. Então, assim, tem muito cru para eu estar trabalhando nessa hashtag, tá? Vou pesar aqui na curiosidade os verdes e os multicolor para vocês terem ideia das sobrinhas maiores aqui que eu tenho. Vou colocar na balança para vocês verem. Algumas sobrinhas eu coloquei nas sacolinhas. As outras eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouquinho, onde que eu coloquei. Então, de verde multicolor mescladinhos, eu tenho essa quantidade aqui. Eu coloquei na sacolinha, 425 gramas. Os outros multicolor, vou colocar na balança aqui também para vocês verem. Eu tenho um total de 643. Eu achei que foi pouquinho, mas até que tem uma quantidade, né, boa de multicolor. E eu vou pesar também o branco, né, que eu guardei, e o vermelho, que eu deixei separadinho nas sacolinhas. O branco temos uma quantidade de 384 gramas, lembrando que uma bolinha maior de 200 gramas foi no branco. E por último, vou pesar aqui o vermelho para vocês verem quanto que deu. 2 bolinhas de 200 de vermelho e as outras sobrinhas de até 80 gramas. Então, deu um total de 781 gramas só de vermelho. Então, vai dar para produzir muita combinação em tons de vermelho. Vou aqui agora virar a câmera aqui e mostrar rapidinho para vocês aonde que eu guardei as outras sobrinhas. As outras sobrinhas eu guardei dentro desta gaveta. Eu só tirei ela ali do local, só para conseguir mostrar para vocês como eu fiz a distribuição aqui dentro dessa gaveta. Coloquei tons de rosa, amarelo, marrom, tudo mais assim próximo. Os tons de azul ficaram todos juntinhos lá, os verdes, os lilazes, roxo, vinho, beterraba, preto, cinza, e fui colocando assim. Vou colocar a gaveta ali rapidinho e mostrar para vocês como vai ficar. Coloquei a gaveta aqui no lugar, aí quando eu precisar usar alguma cor, eu puxo a gaveta, olho o que eu preciso e já vou pegando aqui e produzindo. Então, essa gaveta vai ficar com as sobrinhas do cofre, né, para deixar aqui separadinho. E à medida que for liberando espaço aqui, as outras cores eu venho trazendo para cá também, se couber. Então, inicialmente, minhas sobrinhas vão ficar aqui dentro dessa gaveta, né, que aqui vai ser somente as sobrinhas do cofre. E aí, eu vou deixando assim. As outras sobrinhas que eu pesei com vocês aqui para ver a quantidade mais ou menos, eu vou deixar dentro dessa caixa. Eu não tenho a tampa dela, mas eu deixei os crus solto. E eu vou ajeitar aqui as outras sacolinhas em cima aqui e deixar guardadinho ali do ladinho também para, assim que iniciar as produções, facilitar na hora de pegar e produzir. Vamos lá dar sequência. Agora, eu tirei todas as peças, né, que estavam nas sacolinhas. Abri todas elas aqui, não puxei picô, não puxei nada não. Somente abri, coloquei aqui. Separei mais ou menos por modelos, né, que teve alguns tapetes diferentes, né, nessa produção. Fui separando as peças por modelos, né, e vou mostrar aqui para vocês. Eu achei que eu tinha mais mini trilhos, mas eu tenho somente 2, né? Um é nesse tom de marrom. Deixa eu ver como eu vou fazer aqui para ir mostrando. Tenho esse em tons de marrom e tenho esse em tons de rosa. E aí, eu tenho aqui uma quantidade de tapetinhos nesse modelo Sara. Tô fazendo uma produção deles, né, fora do cofre também, em pares, jogos de banheiro e avulso. E aqui eu tenho uma quantidade já bem considerável de tapetes avulso no modelo Sara. Vou mostrando aqui para vocês, né, acho que vai dar para ver certinho. E vou mostrar, eu tenho esse em tons de azul, tem mais detalhes deles nos outros vídeos do cofre de cada mês. Tenho esses aqui também com detalhe no preto.
Tenho esse em tons de amarelo. Tenho este aqui também em amarelo. Tem detalhe no preto, caqui. Outro aqui em tons de amarelo. Esses que eu tô mostrando pra vocês é todos com o bico tombadinho, tá? Porque vai ter do tapete desse modelo Sara em outro bico também. Tenho esse aqui em tons de marrom. Esse outro também com detalhe no marrom café. Este outro no marrom claro. Esse outro no bico no marrom café. O peso, medidas de cada uma dessas peças eu fui deixando nos vídeos, né? Onde a gente foi guardando as sobrinhas e as peças referentes a cada cor. Esse aqui também é um modelinho Sara, mas o bico ele é diferente, né? Do bico tombadinho. Então, eu deixei ele aqui separadinho, mas em tons de azul royal e azul bebê. Tenho esse aqui em tons de rosa, que também o bico é diferente. E aí, começa os tapetinhos com duas flores aqui. Tenho este aqui em tons de rosa bebê, azul bebê e amarelo bebê. Tenho esse aqui coloridinho. Eu amei esse tapete. Quero fazer mais peças nessas combinações. Tenho esse aqui em tons de azul com o bico Sandra. O outro, se eu não me engano, é o bico Juliana. Tenho esse aqui também no bico Sandra. Temos aqui também dois tapetes no modelo Gisele Prático ou Prático Gisele, não lembro agora rapidamente o nome do modelo. Do mês de junho, guardando a sobrinha e as peças, eu deixei na descrição o link da videoaula. Então, temos esse aqui em tons de amarelo bebê e mostarda. Tenho esse aqui no tom de amarelo e amarelo bebê. Temos também esse tapete com a base retrô ou Unaflor, como eu já vi vários vídeos falando, em tons de rosa. Temos o azul bebê e o bege também. Esse aqui, que foi a produção do mês de fevereiro em tons de vermelho, foram duas peças específicas com essa base aqui, né, em tons de vermelho. Então, eu fiz aqui com vermelho e preto. E a outra combinação no vermelho, eu fiz no verde água, verde jade e vermelho, também na base retrô ou Unaflor. É até difícil mostrar todas as peças aqui juntas, mas nós temos um total de 20 tapetes avulsos e 2 mini trilhos. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Temos 11 tapetes no modelo Sara, com 2 bicos diferentes. 2 mini trilhos. E esses 9 tapetes, sendo 4 com 2 flores, 2 no modelo Prático Gisele e 3 no modelo Unaflor. Então, nós temos um total de 22 peças disponíveis para venda. Agora sim, elas estarão disponíveis para venda. E vamos para as produções usando as sobrinhas mínimas, ver o que a gente vai conseguir produzir. Eu acho que essa produção aqui, eu pelo menos fui fazendo a maior parte usando os cones abertos, né, para diminuir, né, a quantidade das sobrinhas no cone aberto. Eu acho que esses tapetes aqui que eu fui produzindo é uma boa ideia para a gente estar tendo uma inspiração do que a gente consegue produzir, agora mais limitado ainda com sobrinhas menores ainda. Então, assim, vai ser um desafio muito grande produzir com aquelas sobrinhas, mas eu acho que deu para ter uma ideia do que vai ser, como vai ser essas produções, né?
Aqui tínhamos as produções, não era obrigatório com cones abertos, pelo menos eu foquei mais em usar os cones abertos para diminuir as sobrinhas. E aí agora temos um desafio maior de usar sobrinhas ainda menores para produzir peças lindas como essas. Então, não se esqueçam, na descrição vai estar o link das participantes dessa hashtag. Curta, comenta, compartilhe o vídeo delas, né? E aproveita para ver o que elas também vão produzir com as sobrinhas que elas guardaram por 5 meses. Tanto elas como eu, acredito, nos desafiamos muito em produzir peças, guardar sobrinhas, e o desafio maior está por vir. Finalizar todas aquelas sobrinhas. Temos um prazo estipulado para finalizar com tudo e tem que finalizar com tudo. Não pode deixar para finalizar depois que acabar o cofre, não. Vai ter que finalizar dentro do cofre. Então, o desafio é produzir um pouquinho mais de 8 quilos com sobrinhas. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Pelo menos eu tenho 8 quilos e pouquinho. Vamos ver quem vai guardar mais, né? E o que vai produzir com as sobrinhas. Vai acompanhando os vídeos, que no próximos vídeos do cofre já teremos produções usando aquelas sobrinhas. Vou me despedindo por aqui. Já peço desculpa pela voz que não está boa e por barulhos externos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!